bem-vindos ao podcast do Instituto Ludwig Fomes Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen. Hoje eu converso com Carlos Vázquez Padín, cientista político e libertário da Galícia. Seja muito bem-vindo, Carlos. Muito obrigado, Bruno, por me convidar. Carlos, você é autor do livro Galeguismo e Liberdade, que faz um panorama teórico e prático sobre as ideias da liberdade e os seus inimigos na Galícia. Qual é hoje, Carlos, o ambiente de liberdade na região, que, embora seja uma região autônoma, está ligada à Espanha? Pronto, eu acho que a Galícia está enquadrada a quase todos os efeitos na Europa do Sul, con todo o que iso implica a nivel de termos un ambiente político e social, e mesmo diría que intelectual, moito pouco favorável ás ideas da liberdade, non é? E pronto, a Galicia é unha nación sen Estado, sen Estado propio, e desde ese ponto de vista, pois, a liberdade é un suxeito que pode ser abordado desde moitas distintas enfoques, non é? E ao enfoque de alguma maneira da liberdade nacional e da posibilidade da secesión e, por suposto, o enfoque da liberdade individual, non? E acho que, decir, os dois están moito ligados, non? Porque do ponto de vista libertario, como xa o propio Mises mencionaba na súa obra Nación, Estado e Economía, a liberdade nacional emana ou debe emanar da liberdade individual. Com relação a uma intervenção do governo da Galícia, como é que isso se dá hoje? Vocês têm um ambiente mais ou menos livre, como é que você faz essa avaliação? A avaliación neste aspecto é bastante negativa, Bruno, porque, pronto, é dicir, todos os gobernos, cá na Galicia goberna o Partido Popular, que é o mesmo que goberna a nivel de toda España. De facto, o presidente Rajoy é galego, e eles, desde que chegaron ao poder, non fixeron máis que agredir a liberdade desde todos os pontos de vista. A España perde moitas posicións no que atinxe a liberdade económica, no índice publicado pola Heritage Foundation, e o goberno, quer o goberno regional, quer o goberno de ámbito español, subiron muitísimo os impostos, non? Por exemplo, no ano 2012, o goberno central inventou ou subiu 30 e tal impostos, non? Fase mesmo a unha piada, non? Que o Partido Popular, que é un goberno de direita conservadora, subiu máis os impostos do que o Partido Comunista propuña no seu programa eleitoral. Nesse aspecto específico dos impostos, Carlos, você consegue entender como é que governos, e aí não é só uma exclusividade da Espanha, mas de forma geral na Europa, governos com países em crise econômica, além de tomar várias decisões no âmbito político equivocadas, também aumentam impostos, quer dizer, sacrificam ainda mais sociedades que já estão sacrificadas por decisões equivocadas dos governos. Você consegue entender isso no caso da Galícia e da Espanha? Consigo entender, iso non ten lógica económica nenhuma, mas ten unha lógica política. E a lógica política é garantir o que para eles, para o Estado e para os partidos que ocupan o aparello de Estado, é unha prioridade absoluta, que manter as súas redes clientelares e manter o aparello do Estado intacto. Iso ten uns custos moito elevados, e a solución que encontran para iso é quer aumentar a dívida, quer aumentar os impostos, cando iso que fase afundir máis a economía dun país e facer que a sociedade, que as persoas sofran máis para manter un Estado moito pesado, un Estado moito ineficiente, e para non, de alguma maneira, eles o que tratan de evitar é pinchar a bolla estatal, non? É dicir, en paralelo á bolla inmobiliaria,
foise inflando unha bolla estatal, unha bolla do sector público, e eles resístense a pinchala, non queren pinchala de nenhuma maneira, e de facto o nivel total de gasto público na Galicia e na España está en niveis similares ao 2007, que foi o derradeiro ano da bolla inmobiliaria. E é evidente que os ingresos fiscais diminuíron moito, non? Como consecuencia da queda da actividade económica, e eles trataron de compensar iso con unha subida moito agresiva dos impostos a todos os níveis, impostos directos, impostos indirectos, etc. A situação econômica da Galícia, ela é tão grave quanto o resto da Espanha, ou há diferenças aí entre as duas regiões, Carlos? De alguma maneira, o problema, se quedar máis grave que ten España do ponto de vista económico, que o desemprego, é máis grave no sul da España do que no norte, non? É dicir, mas tamén é grave no norte. Galiza anda á volta dun 20% de desemprego, que é moito alto, mas, por exemplo, Andalucía, que é a rexión socialista por excelencia na España, que é unha rexión grande en termos españoles, de 8 millóns e tal de habitantes, ten un desemprego de 30 e tal %, e mesmo en algunhas provincias ultrapasa o 40% de desemprego. Entón, de alguma maneira, sí que é verdade que o norte de España ten mellor comportamento, sobre todo relativamente a questão do desemprego. Quer dizer que a situación é moito má tamén cá, mas é pior no sul da España, sem qualquer dúvida. Agora, quais são os principais problemas enfrentados hoje por liberais e libertários na Galícia, Carlos, no que se refere à defesa e divulgação das ideias da liberdade? Os problemas, mencionaría fundamentalmente problemas en dous ámbitos, non? No ámbito educativo, é dicir, a universidade e a escola está baixo un réxime de práctico monopolio público no deseño curricular, e, por tanto, há moito pouco espazo para as ideas liberais ou libertarias. E, por outro lado, o espazo mediático, non? O espazo mediático, temos os medios públicos, por un lado, e depois temos medios privados, mas a grande maioría dos quais, nomeadamente os máis importantes, están moito subsidiados, con moita publicidade gubernamental, e, por tanto, tamén están moito manipulados desde os ámbitos de poder, e moito pouco interesados en divulgar as ideas liberais e libertarias, que de alguma maneira son máis antisistema que as ideas da esquerda comunista parlamentar, que o que pede é algo similar ao que há, mas aínda con máis Estado, non? É moito máis subversivo para o poder as ideas liberais e libertarias, e nese senso é moito complicado facer chegar a nosa mensaxe a través de canais tradicionais de comunicação. Qual é a influência intelectual e política da esquerda na Galícia, Carlos? É moito alta, domina mesmo, decir, as ideias, decir, o pensamento en xeral da sociedade moito estatista, é dicir, as persoas pensan normalmente que as solucións deben provir sempre do ámbito público, e ten moitas dificultades en chegar á conclusión de que o ámbito público é a fonte de moitos dos problemas para os que depois eles peden ao ámbito público solucións, non? E iso é realmente porque o pensamento da esquerda é quase un pensamento único e moito dominante. Aliás, a corrupción é algo que eles sempre valoran dunha forma individual. Aquele homem é corrupto, mas son incapaces de avaliar a corrupción como un problema do grande peso que o Estado tem na nossa sociedade. Na parte de apresentação do seu livro no seu blog, você escreveu que existe uma tradição marxista que domina o ambiente desde o franquismo tardio, né? Qual é a origem dessa dominação de esquerda hoje, seja no panorama acadêmico, seja no panorama
político? Nomeadamente no ámbito do galeguismo político, como a ditadura franquista, pese a ser Franco tamén galego, a ditadura franquista foi moito inimiga das linguas que non eran o español, que non eran castellano, avasalou, digamos, as manifestações culturais e lingüísticas dos povos que non eran o castellano. O galeguismo político, desde a Segunda República, desde o período previo á ditadura franquista, virou radicalmente á esquerda, porque realmente foi a esquerda a que monopolizou ou a que protagonizou a luta antifranquista, non? Por ser o franquismo, igual que o salazarismo en Portugal, unha dictadura de teor direitista ou de teor de alguma maneira, pronto, aquí hai varias discusións teóricas. Eles dicen que fascista, há moitos teóricos que dicen que é un mix, non, de varias influencias e que non poderíamos consideralo un fascismo puro, como sería o caso do italiano Mussolini. Mas o caso é que, de alguma maneira, o galeguismo político acabou por virar ao marxismo como consecuencia do franquismo. Eu dígolles a eles en moitas ocasións que eles son fillos do franquismo por reacción, e eles ficam muito zangados comigo. Imagino que eles não devam ver isso como um elogio, né? Não, por acaso não. Tem 2 capítulos do seu livro, um chamado As Ideologias do Atraso, e no outro você fala de mentalidades que constroem obstáculos para um ambiente de maior liberdade na Galícia. São esses que você falou? São esses grupos que se inserem dentro desse marxismo, desse franquismo tardio ou não? Aí estou-me a referir, para além das questões estreitamente vinculadas á questão da liberdade, tamén algún tipo de obstáculo mental propio do que acontece na Galiza, que foi, digamos, unha rexión, unha nación sen Estado dominada no proceso de construción do Estado español, non? Posto que o Estado español construíse en base ao predominio de Castela, ao predominio da lingua de Castela, e, de alguma maneira, discriminando outras manifestações, como se dicen antes, culturais e políticas, e de alguma maneira tamén unha construción estatal moito xacobina, a imitación da França, e moito centralista, non? Entón, realmente, eu acho que un obstáculo para o desenvolvimento dos galegos como pobo e tamén dos individuos galegos é, de alguma maneira, pensar que a Galiza non ten tantas posibilidades como realmente ten, non? Digamos, algunha pegada que deixou esa dominación política que ficou, de alguma maneira, na mentalidade galega, non? E pensar que nós somos dependentes, de alguma maneira, para o noso progreso, somos dependentes neste caso de Madrid, do poder central, non? Por exemplo, isto é moito interesante por oposición ou por comparación con a Cataluña. A Cataluña axa que non, que realmente España, de alguma maneira, é un lastre, é un peso morto para eles, en cuanto na Galiza a mentalidade é que España é un valor, é unha vantaxe para Galiza, e iso é por unha cuestión de desenvolvimento económico, non? Houve algum período na história da Galícia, Carlos, em que a região teve um grau de liberdade maior do que tem na história recente, ou sempre foi uma região que lidou com o peso muito forte, a participação muito forte do Estado ou do governo na vida das pessoas? Realmente a mentalidade originária galega é moito favorável á liberdade e á propiedade, xa que Galiza é un país de minifundista, é un país de pequenos propietarios, e, por tanto, deberías ter un caldo de cultivo moito favorável para as ideas da liberdade e as ideas da propiedade, non? Moito máis favorável que aqueles países que son onde predominan os latifundiarios, etc. Mas realmente, a dominación estatal e a desconfianza que no pobo galego xerou unha dominación
estatal moito agresiva e moito desrespeituosa con os seus dereitos de propiedade e con os seus intereses, fez precisamente que finalmente a maioría dos individuos galegos aguarden do Estado. Por unha parte é curioso, non? Porque por unha parte o povo galego aguarda do Estado todas as solucións, mas tamén desconfía profundamente do Estado. É curioso, mas é realmente así, non? E realmente pues, non ten habido así unhas épocas, posto que o desenvolvemento capitalista de Galicia foi tardío, foi serodio, realmente non ten habido épocas nas que podamos dicer que o grau de liberdade económica, o grau de liberdade individual, tendo en conta tamén a grande influencia da Iglesia na Galiza, non podemos dicer que houvese momentos históricos pelo menos recentes de maior grau de liberdade. Agora, tem um aspecto interessante do seu ensaio, que foi publicado em livro, que você fala de uma formulação galega do liberalismo. Que formulação é essa? Qual é a especificidade galega que você aplicou no pensamento liberal para compor esse livro? De alguma maneira, refiro-me a ese aspecto das nações naturais, non? É dicir, en España falase en toda España español por unha decisión do Estado, por unha imposición do Estado, falase español en España de les a les, porque por unha decisión tomada pelo poder estatal nun gabinete, mas ninguén decidiu nun gabinete que na Galiza se falase galego. Por tanto, podemos contrastar eses dois tipos de nações, unha nación espontánea, que responde a un orden social espontáneo, como sería o caso da nación galega, e unha nación construída de forma coercitiva en base a un aparello estatal. Por tanto, é obvio que un liberal ou un libertario será moito máis próximo á idea dunha nación que é fruito dunha orden absolutamente espontánea, sen nenhuma decisión política por trás, que dunha nación que é fruito de decisións políticas baseadas na coacción e pronto, de alguma maneira, na violencia, non? E entón, a iso me refiro. E tamén me refiro a situación do que falaba antes, non? De sermos un país moito minifundista, un país de pequenos propietarios, como podría ser tamén a Irlanda, o que non acontece noutras zonas por exemplo, en Castela ou Andalucía, onde xa predominan os latifundios, mas a Galiza, por ser precisamente un país de pequenos propietarios, acrescenta a esa definição do liberalismo un matiz diferente. Agora, Carlos, você tem uma atuação muito forte na imprensa, você está sempre participando de programas, debates na TV, escrevendo para jornais. Qual é a reação do público, quer dizer, dos galegos, diante das suas intervenções na TV e nos jornais, quando você defende essas ideias? Pronto, as ideias non se lle oculta a ninguén que as ideias son moito minoritarias, estas ideas na sociedade galega, non? E, por tanto, a reacción en moitos casos é inicialmente de sorpresa, xa que realmente, no escenario parlamentar, por exemplo, do Parlamento galego, as ideas que nos defendemos non son defendidas por ninguén, non? É dicir, cando há unha subida de impostos, por exemplo, tanto o Partido Popular como os partidos da extrema esquerda ou o Partido Socialista están a discutir se há que subir moito ou há que subir menos o imposto, mas ninguén diz que há que baixar os impostos, por un exemplo. Entón, as nosas ideas son moito minoritarias e a reacción en moitos casos é de sorpresa. Nos casos daquelas persoas máis ideoloxizadas no marxismo é de funda rexeição as nosas ideas e dependendo do tipo de ideas sempre son mellor acollidas por uns que por outros. Por exemplo, a defensa da liberdade económica
é máis ben acollida ás veces por persoas de dereita conservadora en algúns casos, e as ideas de liberdade a nivel, por exemplo, de casamento gay ou a nivel de liberdade civil, de liberdades civis, son mellor acollidos por sectores da esquerda, mas realmente o persoal non está habituado a escutar ideas liberais e libertarias, e, por tanto, é un longo camiño o que nos aguarda na divulgación destas ideas, que tendo unha enorme tradición intelectual e cultural na Europa, a día de hoxe son ideas, se temos que ser honestos, moito minoritarias. Quais são as etiquetas e fraudes do liberalismo na Galícia que você aponta no primeiro texto do livro, Carlos? Isto é a situação de que há uma caricatura do liberalismo que faz a esquerda, non? A esquerda acuñou ese conceito de neoliberalismo, atribuíulle a ese, mas iso acontece na Galicia e en moitos máis lugares, non? Iso é un fenómeno internacional. Digamos, este conceito de neoliberalismo atribúe unha serie de características que realmente son inventadas pola esquerda, porque eu non coñezo a ninguén que diga eu sou neoliberal, coñezo a xente que di que é liberal, a persoal que di que é libertario, mas non coñezo a ninguén que diga que é neoliberal. Entón a esquerda, con moita habilidade manipuladora, crea o termo neoliberal e confire unha serie de atributos que acaban por ser moito dominantes na idea que a populación ten do liberalismo. Por exemplo, que o liberal é apoloxista de que os pobres sexan máis pobres e de que os ricos sexan máis ricos. Por exemplo, que o liberal é apoloxista de concederlle ás grandes empresas favores desde o poder político, algo radicalmente falso. Mas realmente a fraqueza do liberalismo real é tal e a fortaleza na divulgación das ideas da esquerda é tal que realmente esta falsidade callou en moitos sectores da sociedade, non? E, por tanto, é unha etiqueta, neoliberal é unha etiqueta, e a raíz desa etiqueta encontrámonos con unha enorme fraude baseada na manipulación e na deshonestidade intelectual de grande parte da esquerda. Para Carlos, você poderia explicar para os nossos ouvintes o que vem a ser a Convergência 21? Sim, a Convergência 21 é un partido político galego, liberal ou libertario, que fundí eu no 2009. É un partido pequenino, por enquanto, xa temos concorrido as eleições autárquicas. Eu mesmo sou membro da Asamblea Municipal de Tui, unha pequena cidade que está na fronteira da Galiza con Portugal, e temos concorrido tamén as eleições de ámbito español e as eleições galegas. De facto, temos concorrido xa 3 convocatorias electorais neste período de 4 anos desde a fundación do partido, e pronto, xa sabíamos desde o inicio que ia ser preciso un traballo de moitos anos, o que entendemos é a luta política como un medio para a divulgación das ideas liberais ou libertarias, non? De facto, teño algunha anedota, como por exemplo na Asamblea Municipal de Tui, do meu concello, há cousas como, por exemplo, o regulamento de persoal. Goberna o Partido Popular, que é un partido conservador. O regulamento de persoal foi directamente redixido pelos sindicatos, non? É dicir, sen nenhuma oposición por parte do goberno local, do goberno municipal. E o único partido que puxo de manifesto que isto non podía ser fomos nós. Realmente a esquerda, ante esa atitude do Partido Popular, non sabía que dicer, porque realmente non podía criticar que o Partido Popular actuase a dictado dos sindicatos. Entón, realmente, a xente acredita que se Converxencia 21 tivese presenza nas institucións, enriquecería enormemente o debate político, non? Porque ao final encontrámonos con 3 ou 4 partidos que, para alén de determinados matices en algunhas áreas,
comparten un tronco común moito grande da súa forma de pensar e de actuar, que responde ao pensamento socialdemócrata, ao final, que é o pensamento fortemente dominante em Europa, não? Como é que tem sido a prática política, né, nessa adequação do pensamento liberal ao exercício formal da política? Como é que tem sido esse trabalho, Carlos? Pronto, de alguma maneira, claro, é decir, sí que é verdade que há un determinado conflicto, que é un conflicto moito pequeno, porque ao sermos un partido pequeno sen poder, realmente non surxe un conflicto grande entre as nosas ideas e a praxe do exercicio do poder, non? Mas de alguma maneira, cando estás nunha institución pública e ves tudo o que ali se faz, o que acaba por acontecer é que se reforzan as ideas liberais ou libertarias que tiñas antes, non? Porque acabas por ver de primeira mão a ineficiencia con a que se xere o diñeiro que lle é confiscado aos contribuintes a través dos impostos. Por tanto, o contacto coa realidade política eu acho que reforza o pensamento liberal para aquel que xa o tiña previamente, e nese sentido acho que é moito positivo ter contacto con a política. É verdade que o liberalismo, cando entra en contacto coa política, pode ter outro tipo de problema cando alcanza o poder. É dicir, nese momento é máis complicado realmente, porque o propio poder leva de alguma maneira, a irresponsabilizarse de que tudo aquilo é pago polos contribuintes dunha forma involuntaria, a través dos impostos, e temos visto moitos partidos liberais importantes na Europa, como poden ser o Partido Liberal Alemán ou como pode ser o Partido Liberal Demócrata británico, como cando realmente chegan a ter fatías importantes de poder, resultalles moito complicado, digamos, pôr en práctica políticas netamente liberais. Carlos, muito obrigado pela entrevista. Muitíssimo obrigado, Bruno. Sou eu que agradeço. Obrigado. Este foi o podcast do Instituto Ludwig Fomes Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen.